Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 37ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. E Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador José Luiz Vieira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, todos que compõem a mesa, presentes, aquele que acompanha pela Rádio Transversal FM e online. Estarei lendo Salmos 122. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para que darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária realizada no dia 3/11/2016. Aos 3 dias do mês de novembro de 2016, foi realizada a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 16 horas, o presidente deu início aos trabalhos solicitando ao secretário a realização da chamada dos vereadores respondendo. Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Em continuidade, o presidente comunicou que o expediente seria reduzido a 30 minutos, contados do final da leitura da ata, e a ordem do dia ficou reservada à discussão e votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora do exercício de 2014, em conformidade com o artigo 218, parágrafo 4º do Regimento Interno. Ato contínuo, solicitou ao senhor Isarildo Moreira Farrapo fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 25/10/2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 167/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 123/2016,
de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Ofício de número 168/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 124/2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. O presidente convidou o vereador Jurandir Matos de Almeida para secretariar a mesa, face ao pedido do secretário que estava impossibilitado por problemas de saúde. Projeto de lei de número 014/2016, de 27 de outubro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre e, ninguém a solicitando, passou a ordem do dia com o presidente solicitando ao secretário confirmar a presença dos vereadores. Ato contínuo, o presidente declara aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao processo de número do Tribunal de Contas 000578/0262/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que dispõe sobre as contas do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Parecer de número 037/2016, da Comissão de Justiça e Redação, que dispõe sobre o processo de número TC 000578/026/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014, pela rejeição. Parecer do vereador José Luiz Vieira, membro da Comissão de Justiça e Redação, referente ao processo de número TC 00578/0262/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014, pela aprovação. Parecer de número 028/2016, da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre o processo de número TC 000578/0262/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014, pela rejeição. Parecer do vereador Isarildo Moreira Farrapo, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao processo de número TC 000578/0262/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014, pela aprovação. Parecer de número 013/2016, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, dispõe sobre o processo de número TC 000578/0262/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014, pela aprovação. E parecer do vereador Alex Ferreira de Souza, membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, que dispõe sobre o processo de número TC 000578/0262/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014, pela rejeição. E parecer de número 011/2016, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que dispõe sobre o processo de número TC 000578/0262/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014, pela aprovação. E parecer do vereador Sérgio Ventura, membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que dispõe sobre o processo de número TC 000578/0262/14 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contas anuais da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício de 2014 pela rejeição. E processo TC 000578/0262/14. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora referente ao exercício de 2014. O parecer entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Antes do início da votação, o presidente avisou que o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora do exercício de 2014 teria votação nominal em obediência ao artigo 219, inciso 1 do Regimento Interno e pela decisão de 10 de agosto de 2016 do Supremo Tribunal Federal, que a competência para julgar contas de prefeito é da Câmara de Vereadores. Sendo assim, expresso o artigo 97, inciso 2, parágrafo 3º, alíneas A e C do Regimento Interno, parágrafo 3º, proceder-se-á obrigatoriamente a votação nominal para a votação dos pareceres do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito e da mesa, votação de todas as proposições que exijam quórum de maioria absoluta ou quórum de 2/3 para sua aprovação. Na votação nominal, a lei orgânica, no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º, dispõe no parágrafo 2º: o presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto. Segundo, quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Posto o parecer em votação nominal, sendo aprovado por 4 votos favoráveis contra 5 votos pela rejeição. Votaram pela aprovação Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira e Kelly Luciana Ortiz. Votaram pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Jurandir Matos de Almeida, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura, ao que o senhor presidente declarou aprovadas as contas do Executivo referente ao exercício de 2014. E nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a 36ª sessão ordinária, que para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 36ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Mensagem justificativa ao projeto de lei de número 015/2016, de 3 de novembro de 2016. Senhor presidente, tenho a subida honra de submeter a vossa excelência e dignos pares o presente projeto de lei que dispõe sobre acesso a informações da administração pública municipal, previsto no inciso 33º do caput do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal,
em conformidade com disposições da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. A presente propositura justifica-se na medida em que atende disposição contida no artigo 45 da Lei Federal número 12.527/2011, que confere ao município, através de legislação própria, definir regras sobre o fornecimento de informações da administração municipal, observadas as normas gerais estabelecidas na lei mencionada. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação dessa egrégia Casa de Leis, submete-o à apreciação de vossas excelências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 015/2016, de 3 de novembro de 2016, dispõe sobre o acesso à informação e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas a serem adotados para garantir o acesso às informações da administração pública municipal, previsto no inciso 33º do caput do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, em conformidade com disposições da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 2º. Os órgãos da administração direta e as fundações do Poder Executivo assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será efetivado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as disposições desta lei. Parágrafo único. Ficam subordinadas ao regime desta lei as entidades privadas, relativamente aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal, mediante subvenções, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Artigo 3º. O acesso à informação disciplinado nesta lei não se aplica, primeiro, às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividades de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. Segundo, as hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça. Artigo 4º. Fica criado o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, que ficará instalado no prédio do Paço Municipal, andar térreo, localizado na Avenida Lídia da Viadade, no número 150, no município de Salto de Pirapora, São Paulo. O parágrafo único. Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, primeiro, disponibilizar atendimento presencial ao público. Segundo, receber, autuar e processar para respostas os pedidos de acesso às informações. Terceiro, orientar o interessado quanto ao seu pedido, o trâmite, o prazo da resposta e sobre as informações disponíveis no site eletrônico da Prefeitura, www.saltodepirapora.sp.gov.br.
Quarto, zelar pelo atendimento dos prazos assinalados para apresentação de respostas. Quinto, elaborar relatório mensal dos atendimentos. Artigo 5º. Qualquer interessado devidamente identificado poderá ter acesso às informações referente aos órgãos e às entidades municipais, preferencialmente no site www.saltodepirapora.sp.gov.br e, na impossibilidade de utilização desse e-mail, apresentar o pedido no Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, conforme anexo 1º. Parágrafo 1º. O pedido de acesso à informação deverá conter, primeiro, nome do requerente, segundo, número de documento de identificação válido, terceiro, especificação de forma clara e precisa da informação requerida e, o quarto, endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou da resposta requerida. Parágrafo 2º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. Primeiro, genéricos. Segundo, desproporcionais ou desarrazoados. Ou, terceiro, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não sejam de competência do órgão ou entidade municipal. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 3º do parágrafo 2º, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 6º. As informações solicitadas serão prestadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, no prazo de até 20 dias. Parágrafo 1º. O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa do responsável pela prestação da informação, da qual será dada ciência ao requerente. Parágrafo 2º. Não sendo possível o fornecimento da informação, o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, deverá, primeiro, apresentar ao requerente as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido ou, segundo, comunicar que não possui a informação, indicando, se for do seu conhecimento, o órgão, a entidade ou a organização não pertencente à administração pública municipal que deve detê-la. Parágrafo 3º. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação reservada ou sigilosa, o requerente será informado sobre a possibilidade de recurso. Parágrafo 4º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, será informado ao requerente o lugar e a forma pela qual se poderá consultar e obter a referida informação, desonerando a administração municipal da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar, por si mesmo, tais procedimentos. Artigo 7º. A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Parágrafo 1º. Fica isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Parágrafo 2º.
Caso seja requerida justificadamente a concessão da cópia de documento com autenticação, poderá ser designado um servidor para certificar que confere com o original. Artigo 8º. As informações de interesse público serão disponibilizadas no sítio eletrônico www.saltodepirapora.sp.gov.br, os quais serão atualizados rotineiramente e deverá atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Primeiro, conter formulário para requerimento de acesso à informação. Segundo, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Terceiro, possibilitar a impressão de relatórios, planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Quarto, garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Quinto, manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Sexto, indicar local que permita ao interessado comunicar-se pessoalmente com o Serviço de Informação ao Cidadão, SICE. Sétimo, adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência nos termos da legislação própria. Parágrafo único. É dever dos órgãos e entidades municipais promover, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas. Artigo 9º. Deverão ser disponibilizadas no endereço eletrônico www.saltodepirapora.sp.gov.br as seguintes informações de interesse público. Primeiro, estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefone das unidades, horários de atendimento ao público. Segundo, programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto. Terceiro, receita orçamentária arrecadada. Quarto, repasses ou transferências de recursos financeiros. Quinto, execução orçamentária e financeira detalhada em nível de grupo de despesa. Sexto, licitações realizadas em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas. Sétimo, remuneração e subsídio dos cargos, postos, graduação, função e emprego público. Oitavo, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. E, nono, contato da autoridade de monitoramento designada nos termos do artigo 40 da Lei nº 12.527/2011 e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. Parágrafo único. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais. Artigo 10º. No caso de indeferimento de acesso às informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão, no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo 1º. O recurso será apresentado no Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, que o encaminhará à autoridade que exarou a decisão impugnada, devendo se manifestar no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. Mantida novamente a negativa, o recurso será encaminhado à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Artigo 11. Fica criada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações com a seguinte representação. Primeiro, um representante da Secretaria Municipal de Administração. Segundo,
um representante da Secretaria Municipal de Planejamento. Terceiro, um representante da Secretaria Municipal de Finanças. Quarto, um representante do Departamento de Informática. Quinto, um representante da Secretaria de Negócios Jurídicos do município. Parágrafo 1º. A indicação e nomeação dos membros da Comissão Mista de Reavaliação de Informações é da responsabilidade do prefeito municipal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. O membro da Comissão Mista de Reavaliação de Informações poderá ser desligado da função nos casos de renúncia, falta injustificada a 3 reuniões consecutivas ou desligamento do órgão que representa. Parágrafo 3º. A presidência da Comissão Mista de Reavaliação de Informações será indicada pelo prefeito municipal dentre os seus membros, com mandato de 1 ano, podendo ser reconduzido. Artigo 12º. Cabe à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, primeiro, manter registro dos titulares de cada órgão e entidade do Poder Executivo Municipal para decisão quanto ao acesso a informações e dados sigilosos ou reservados da respectiva área. Segundo, requisitar da autoridade que classificar informação como sigilosa, esclarecimentos ou acesso ao conteúdo parcial ou integral da informação. Terceiro, rever a classificação de informações sigilosas de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto na legislação federal sobre essa classificação. Quarto, recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação desta lei. Quinto, manifestar-se sobre reclamação apresentada contra a omissão ou recusa de autoridade municipal quanto ao acesso a informações. Artigo 13. Ao presidente da Comissão Mista de Reavaliação de Informações cabe, primeiro, presidir os trabalhos da comissão. Segundo, aprovar a pauta das reuniões ordinárias e as ordens do dia das respectivas sessões. Terceiro, dirigir, intermediar as discussões de forma que todos participem e coordenar os debates, interferindo para esclarecimentos. Quarto, designar o membro secretário para a lavratura das atas de reunião. Quinto, convocar reuniões extraordinárias e as respectivas sessões. E, sexto, remeter ao secretário de administração a ata com as decisões tomadas pelo colegiado para serem encaminhadas ao prefeito municipal. Parágrafo 1º. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações reunir-se-á sempre que convocada pelo presidente. Parágrafo 2º. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações atuará junto à Secretaria Municipal de Administração. Artigo 14. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger. Artigo 15. A Secretaria Municipal de Administração desenvolverá atividades para, primeiro, promoção de campanha de abrangência municipal de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Segundo, treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacidade das entidades privadas sem fins lucrativos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Terceiro, monitoramento dos prazos e procedimentos de acesso à informação. Quarto, definição do formulário padrão disponibilizado em meio físico e eletrônico que estará à disposição na internet e no Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. Artigo 16.
Na aplicação desta lei, serão observadas as questões sobre classificação de informações secretas, sigilosas e reservadas, o acesso a informações pessoais, a responsabilidade sobre o acesso e divulgação de informações e as disposições do Decreto Federal número 7.724, de 16 de maio de 2012. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores. Salto de Pirapora, 3 de novembro de 2016, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Publicada em local de costume na mesma data. Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, Palácio, 30 de dezembro. Requerimento de autoria, requerimento de número 125/2016, requerimento de autoria dos vereadores Kelly, Luciana Ortiz e Isarildo Moreira Farrapo. Requeremos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao excelentíssimo senhor presidente, vereador Miguel Marcelo Sobrinho, responder aos questionamentos descritos na justificativa deste, referente ao processo digital de número 10010600009, 2015, 8262000099, classe, assunto, procedimento comum, irredutibilidade de vencimentos. Requerente, Evandro Maciel Augusto, requerido, Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Justificativa. Conforme decisão liberada nos autos em 31/10/2016, às 18h43, e cópia do original assinado digitalmente pela juíza de direito, doutora Thaís Galvão Camiller Peluso, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de Salto de Pirapora, Fórum de Salto de Pirapora, vara única, referente ao processo digital em análise, folhas 270 a 303, inviável à homologação do acordo na presente ação de conhecimento, em flagrante afronta ao disposto no artigo 37, caput e artigo 100 da Constituição Federal. Questionamos Vossa Excelência, senhor presidente, sobre, primeiro, por que o plenário desta Casa não foi informado sobre o referido processo movido pelo diretor financeiro, o senhor Evandro Maciel Augusto, contra a Câmara Municipal, no qual exigiu a incorporação das gratificações por função e o recálculo de seu quinquênio desde 2001, no valor astronômico de R$ 475.639,64. Segundo, o assessoramento jurídico da Câmara respondeu a tal processo em 27 de janeiro de 2016, alegando a prescrição quinquenal de 5 anos do direito do autor, a impossibilidade de integração ao salário, a impossibilidade de recálculo dos vencimentos, entre outros, negando o débito alegado pelo autor. Mas por que, em 20/10/2016, protocolaram acordo com o diretor financeiro, aceitando pagar a ele até 31 de dezembro de 2016 o valor de R$ 414.227,94
R$ por meio de depósito judicial? Conforme descrito na decisão da juíza, abre aspas, o administrador do dinheiro público deve zelar pelo interesse público, fecha aspas. No presente caso, ficou patente o desrespeito para com o dinheiro público, ao passo que sequer houve condenação em primeiro grau. Muito estranhamente, a requerida contesta a tese trazida pela parte autora, ou repentinamente formula acordo que favorece única e exclusivamente o autor, em claro detrimento do dinheiro público. Sequer usou do direito ao duplo grau de jurisdição, em face do caráter dúplice de eventual decisão desfavorável ao poder público. Terceiro, no texto do acordo, as folhas 272 do processo em testilha, quarto parágrafo, a procuradora da Câmara, doutora Maria Helena da Silva Traumler, relatou que, abre aspas, após deliberação, a requerida aceitou a proposta do requerente, fecha aspas, no valor citado no item 2. Qual deliberação foi essa e por quem? Foi realizada a ata de tal deliberação? Quais são os agentes políticos responsáveis por essa deliberação? Quarto, com base em quais diplomas legais especificamente se baseou o presidente da Casa e sua assessoria jurídica para assinar de comum acordo com o atual diretor financeiro Evandro Maciel Augusto, beneficiário de tal indenização, um acordo extrajudicial, o qual dispõe de dinheiro público para o pagamento do acordo com o citado diretor? Quinto, pode a Câmara Municipal, pessoa jurídica de direito público, realizar acordo antes de sentença judicial transitada em julgado? Sexto, pode a Câmara Municipal abrir mão do duplo grau de jurisdição? Sétimo, tal pagamento, ainda que fosse aprovado, não deveria ser quitado por meio de precatório, respeitando as devidas dotações orçamentárias? Oitavo, qual a dotação orçamentária será usada para o pagamento de tal processo até 31 de dezembro de 2016, caso judicialmente seja aprovado? Nono, essa dotação orçamentária já era contemplada em exercícios anteriores? Décimo, qual é a influência do diretor financeiro na elaboração da dotação orçamentária anual da Câmara, na qual são previstas as classificações contábeis como valores para supostos pagamentos a eventuais débitos judiciais? 11. Quais serão as medidas do Departamento Jurídico da Câmara frente à decisão da juíza em relação a esse acordo protocolado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, doutora Maria Helena da Silva Traumler, tendo em face indício de crime de responsabilidade sobre a requerida? 12. Quais serão as medidas do Departamento Jurídico da Câmara a respeito da decisão judicial que, frente a esse acordo protocolado pela Procuradora Jurídica da Câmara, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para apurar a concessão de gratificação ao atual diretor financeiro no ano de 2012, em razão de sua possível irregularidade? 13. Tendo em vista que na citada decisão, a excelentíssima juíza de direito do fórum deste município afirmou, abre aspas, o acordo está eivado de vícios, que beiram a má-fé e que deverão ser objeto de apuração pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, fecha aspas. Vossa Excelência, senhor presidente, fará o afastamento das funções que não atinentes ao cargo de efetivo do requerente? 14. Observe-se ainda que o requerente diretor financeiro abriu o processo com o valor de R$10.000, ao qual vincularia-se as custas
judiciais referente a esse valor. No entanto, o processo transformou-se em R$ 414.227,94. Ao que faça-se vistas ao disposto na decisão da juíza, abre aspas, deverá ainda o autor apresentar planilha de débito, excluindo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, corrigindo o valor da causa, que deverá corresponder ao valor do proveito econômico buscado pela parte autora, recolhendo-se eventual diferenças nas custas processuais. A assessoria jurídica da requerida, a Câmara tomou alguma providência em relação ao fato? Nós, vereadores, fomos surpreendidos com a publicação de mídias sobre o referido, abre aspas, acordo, fecha aspas, entre a presidência e o atual diretor financeiro, assistidos juridicamente pela diretoria jurídica e procuradora desta Casa de Leis. Não nos parece correto tal acordo ter sido realizado por um acordo extrajudicial, principalmente após análise da decisão do Poder Judiciário relatada em 31/10/2016. A justificativa maior deste requerimento pauta-se ao respeito às leis e aos princípios básicos do direito administrativo, como a moralidade, a legalidade, a publicidade, a repartição dos poderes, a representatividade legislativa e a transparência nas contas públicas. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2016, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 125 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz e do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de pedir ao senhor se eu posso usar a palavra de minha mesa por questão de acomodação dos documentos. Ok. Senhor presidente, muito boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Público presente, meu muito boa noite. A todos os ouvintes da Rádio Transversal e também aqueles que nos acompanham online. Muito obrigado à Guarda Municipal, que também nos acompanha na noite de hoje. Bom, senhor presidente, em primeiro momento, eu gostaria de pedir a palavra para fazer um pronunciamento sobre uma mídia televisiva que foi publicada nesta semana, ou de sexta-feira para cá, com relação a esse assunto. Na realidade, essa mídia afirmou que os parlamentares desta Casa de Lei tinham conhecimento sobre esse acordo, quando na realidade isso não é verdade, porque nós, vereadores, não sabíamos. Inclusive, eu estou aqui com a cópia do acordo que foi assinado entre o requerido e o requerente. Esse acordo está assinado, efetivamente, pelo presidente da Casa, vereador Miguel Marcelo Sobrinho, evidentemente, porque, quanto presidente, responde juridicamente pela Casa. Então, está assinado por ele, pela doutora Maria Helena da Silva Traumuller, que responde como procuradora jurídica desta Casa, pela advogada do requerente, que é o senhor Evandro Maciel Augusto, que ocupa o cargo de diretor financeiro, mas que tem o cargo efetivo de tesoureiro, e a advogada do requerente, senhor Evandro, que é a senhora Ellen dos Santos Domiciliano Antonelli. Esse acordo foi protocolado no Fórum de Salto de Pirapora, no dia 25/10/2016, às 10h32, no Fórum Distrital de Salto de Pirapora, pela procuradora desta Casa de Leis, a doutora Maria Helena da Silva Traumuller. Então, eu quero deixar bem claro nesse momento que nenhum dos vereadores desta Casa de Leis tinham conhecimento desse acordo, ao qual, nesse momento, eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que daqui por diante todos os ocorridos com esse acordo sejam de maneira transparente passados a todos nós, porque o impacto causado a todos nós diante de nossa população não foi nem um pouco favorável. Um minuto, por gentileza.
Desejo, nesse momento, tranquilizar a população de Salto de Pirapora de que esse acordo extrajudicial está sendo muito bem cuidado pela juíza de Salto de Pirapora e também pela promotora de justiça, doutora Maria Paula Pereira da Rocha, a qual publicou: meretríssima juíza, ciente da decisão judicial folha 304 a 308, requeiro a extração de cópias do presente, com a posterior remessa a esta promotoria de justiça para a instauração de inquérito civil para a apuração de eventual ato de improbidade administrativa. Requeiro ainda sejam remetidas cópias à Delegacia de Polícia para a apuração de eventual crime. Por fim, requeiro a intimação urgente da requerida, que é a Câmara Municipal, para que esta se abstenha, quer dizer, não pague, deixe de pagar qualquer quantia referente a este processo ao autor sobre as penas da lei. Salto de Pirapora, 1º de novembro de 2016, doutora Maria Paula Pereira da Rocha, promotora de justiça. Então, nesse momento, eu desejo tranquilizar todos os munícipes de Salto de Pirapora, que todos os vereadores desta Casa de Lei agora têm conhecimento do acordo, e esse requerimento que eu e o vereador Isarildo protocolizamos na casa, fizemos a leitura, e o senhor presidente prestará esclarecimentos, nós estaremos acompanhando em conjunto com todos os vereadores a ação. E mais uma vez deixar muito bem claro que, infelizmente, nós não sabíamos desse acordo, porque qualquer servidor público pode, com o seu advogado, ir até um fórum e abrir um processo. E nós só ficamos sabendo quando da resposta, e se o presidente da casa, no caso, passar. Por acaso, eu consegui descobrir esse acordo. Por acaso. E não, aqui nesta Casa de Leis, eu quero perguntar agora, senhores vereadores, quero perguntar para os senhores vereadores, algum dos senhores tomou oficialmente conhecimento desse acordo? Ou era só eu e o vereador Isarildo que não sabíamos? Eu quero que Vossas Excelências se pronunciem, porque nós dois não sabíamos desse acordo. Vossas Excelências, em algum momento, foram oficialmente, receberam algum documento do senhor presidente sobre esse acordo que estava sendo firmado com o diretor financeiro da casa, o senhor Evandro Maciel? Ninguém sabia. Pois não, vereador. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos ouvindo pela Rádio Transversal e quem está nos acompanhando online. Na verdade, como a nobre vereadora Kelly citou, fomos pegos de surpresa. Eu vou fazer uma breve citação aqui, de que acompanhei o jornal da TV Tem na última sessão que nós fizemos durante o dia, que até estava a TV Tem aí, e o pessoal filmando tudo, é um direito, né, das informações. Mas aí, na edição do jornal à noite, a repórter foi bem enfática, de que a Câmara Municipal passou uma nota de que os vereadores decidiram em uma audiência de conciliação fazer um acordo extrajudicial com o funcionário. Essa audiência também definiu prazo maior para decidir o valor do acordo. Como a nobre vereadora Kelly já citou, nenhum de nós participamos disso. Me mandaram por acaso o assunto no WhatsApp, fiquei sabendo, então ficou uma coisa muito vaga demais, né? Todos sabem aqui que já se teve uma discussão no passado, nesse ano mesmo, para ter algumas modificações dentro dessa Casa de Leis, né, que houve muita discussão para isso. Então, acho que essa situação que aconteceu foi muito desagradável para todo mundo. Muito desagradável. Até a nobre vereadora Kelly, se me permite, eu liguei para ela. E eu acho que nós, nesse final de mandato, que muitos de nós não vamos estar aqui mais, não precisaríamos estar passando por essa situação agora. Desagradável. Desagradável. Porque o munícipe, ele quer saber. Hoje nós enfrentamos uma situação tão difícil nas questões de arrecadação, e nós não podemos permitir uma situação dessa. Então, ficou uma situação muito desagradável. Eu acredito que todos os vereadores, não sei se vão ter a fala, mas não sabíamos de nada disso. Então, ficou um assunto uma matéria muito obscura demais.
Obrigado. Eu gostaria só de finalizar. Então, no acordo que está datado do dia 20 de outubro de 2016 e protocolizado pela procuradora jurídica desta casa, a doutora Maria Helena, existe um parágrafo no qual é citado, assinado pelo presidente da casa, pela doutora Maria Helena, pela advogada do senhor Evandro e por ele. Após deliberação, a requerida aceitou a proposta do requerente, sendo realizado o presente acordo. Ao requerente será pago pela requerida até 31 de dezembro de 2016 a importância de tal. Então, na realidade, essa deliberação, pelo que eu entendo, foi feita por essas pessoas citadas. E nós fazemos esse questionamento no próprio requerimento que terá o prazo regimental para ser ouvido. Mas, para finalizar o assunto, então, eu quero deixar bem claro para todos os munícipes de Salto de Pirapora, de que a promotora de justiça decretou, juntamente com a juíza, que a Câmara Municipal, por hora, deve se abster de qualquer quantia, porque o caso será judicialmente verificado. O senhor Evandro deverá apresentar nova planilha de custos e, inclusive, recolher as custas com o valor do qual ele pedir a indenização, porque no início do processo era citado apenas R$10 mil e se transformou em R$ 414.227,94. Então, se ele continuar a apresentar essa planilha de custos, ele deverá recolher as custas ao Poder Judiciário referente a esse valor. Então, tranquilizar os munícipes que nós estaríamos acompanhando toda a transação desse processo judicial e que está decretado por decisão da juíza e o acompanhamento da promotora de que a Câmara não deverá pagar esse acordo. Muito obrigada e boa noite. Requerimento continua em discussão. A palavra, senhor Francisco de Assis. Boa noite a todos, senhor presidente, membros da mesa, procuradora da casa, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, aqueles que nos ouvem através da Rádio Transversal, ou que nos acompanham online. Nobres vereadores, vereadora Kelly. Em primeiro lugar, parabenizar nobre vereadora Kelly, nobre vereador Isarildo, pela iniciativa. Acho que realmente não teria outra atitude que não fosse esta aqui colocada nesse requerimento. O requerimento por si só realmente fundamenta ou argumenta tudo o que de fato aconteceu neste chamado acordo. Eu fiquei estarrecido, porque eu nunca vi falar em acordo em termos de poder público. Pelo menos na minha concepção, acordo existe na iniciativa privada, onde é muito comum funcionário fazer acordo com o patrão, etc. Muitas vezes isso, a maioria das vezes isso, acordos não judiciais, acordos que muitas vezes são homologados pelo próprio sindicato da respectiva categoria, acordos que hoje é muito comum no Poder Judiciário, na chamada mesa de conciliação, onde se sentam às mesas e se fazem acordos, mas poder público, Câmara Municipal, Prefeitura, Governo, etc., na minha concepção, de fato, essa figura não existe. Porque existem as instâncias a serem recorridas e, ao final, se o poder público ganha a causa, o processo é arquivado, se o poder público perde a causa, isso daí se transforma num precatório, que depois, então, será, evidentemente, criado, inclusive, uma verba específica para atender, a exemplo do que nós vemos aí, inclusive, muitos casos na nossa própria Prefeitura Municipal. Então, realmente, isso daí deixa a gente muito preocupado. E também uma outra preocupação, que também não é menor do que essa, aquilo que bem colocou o nobre vereador Alex, foi justamente a repercussão na mídia televisiva.
é evidente que a televisão normalmente ela repercute esse tipo de notícia, mas é evidentemente que precisa saber também exatamente o que é que foi repassado de fato para a emissora que fez essa repercussão. E acho que inclusive caberia à Câmara Municipal, de acordo com a resposta que houver em cima do requerimento dos nobres vereadores, caberia inclusive um comunicado à mesma emissora de televisão para que repercuta no mesmo espaço a observação de que, de fato, não foi aprovado pelo plenário, a Câmara Municipal, os vereadores não tinham conhecimento dessa situação. Eu quero afirmar que eu fui presidente nesta casa por 2 anos. Durante o período que eu fui presidente, não houve nenhum termo no sentido de dar este ou aquele adicional por esta ou aquela função de funcionário. A única coisa que eu fiz, eu respeitei algo que tinha sido criado pelo então presidente Eliel, que foi anterior a mim. Então, durante o período que eu fui presidente, não teve esse tipo de coisa. Aliás, 2015 e 2016 realmente marcou muito a história legislativa em Salto Pirapora, que aqui realmente tem acontecido coisas absurdas, simplesmente absurdas. Não estou falando apenas daquelas situações, inclusive, da qual eu, o nobre vereador Zarildo, o próprio prefeito, fomos vítimas. Não. Aquilo, acho que, de certa forma, foi resolvido. Também o Poder Judiciário se manifestou e nos foi favorável, etc. Mas muitas outras coisas aconteceram. Eu lamento, porque quando nós, no passado, apoiamos o presidente anterior, depois de mim, que foi o nobre vereador Jurandir, aconteceu o que aconteceu, houve a renúncia do nobre vereador, mas eu entendo que a situação de agora, ela é muito pior, muito mais grave do que qualquer coisa que pode ter acontecido no período em que o nobre vereador Jurandir foi presidente desta casa. Então, eu acho que nós temos que levar isso em consideração, sim, estamos, de fato, como diz o nobre vereador Alex de novo, estamos praticamente em dezembro, terminando o nosso mandato. Da atual legislatura, apenas 2 vereadores foram reeleitos, outros 2 não foram candidatos a vereador, a nobre vereadora e o nobre vereador Alex não foram candidatos, outros que fomos nós não fomos reeleitos, não importa, mas de qualquer forma, temos que levar em consideração o nome desta legislatura, porque isso é uma marca que nenhum de nós, enquanto vereador, que temos dignidade, que trabalhamos de cabeça erguida, que desenvolvemos um trabalho, sim, talvez pode ter ficado coisa a desejar, mas que realmente valorizamos a importância, né, dos recursos públicos nessa Casa de Leis. Como eu falei, no período em que eu aqui esteve, não foi dado adicional, porque a gente entende que por mais trabalho que um funcionário legislativo exerça, a demanda do trabalho legislativo ela é infinitamente menor do que a demanda, por exemplo, do executivo. Não se compara. Então, acho que não se deve levar muito isso em consideração. Eu creio que isso é uma coisa importante e que a gente deve analisar. Portanto, repetindo, mais uma vez, parabenizar a Kelly, parabenizar a Zarildo e dizer que realmente esse tipo de coisa nos chateia muito, realmente compromete, mais uma vez coloca o nome da nossa cidade em evidência na região, aonde a gente vai, estão falando nesse assunto, isso realmente é bastante preocupante. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e uma boa noite. Requerimento 125 de 2016, continua em discussão. Peço ao nobre vereador Sérgio Ventura, que ocupe meu local, fazer um breve esclarecimento. Com a palavra, o nobre presidente e vereador desta Casa de Leis. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela rádio transversal e online. Queria esclarecer só uma dúvida, que esse acordo de conciliação, ele foi proposto pela juíza, ele não foi proposto pelo presidente da Câmara. A juíza propôs esse termo de conciliação. Nós,
na primeira reunião que teve, nós não chegamos num acordo. Ela nos concedeu 90 dias para que se analisasse o processo. Ela nos concedeu o conciliador. Ela nos concedeu o conciliador judicial junto com o escrevente no fórum. Nós não decidimos nada aqui dentro da Câmara. Tudo que nós decidimos foi dentro do Fórum Municipal, Fórum de Salto de Pirapora. É só isso. E outra coisa, não foi feito nenhum pagamento. E isso poderia só ser realizado mediante depósito e homologação judicial, já que se trata de um processo judicial. E todos os procedimentos são protocolados e analisados pelo judiciário, não pelo presidente da Câmara. Então, nós vamos esclarecer tudo isso, só deixar bem claro. Quem concedeu a conciliação foi a doutora juíza. Quem nos concedeu o conciliador foi a juíza. Quem nos concedeu 90 dias para que seja analisado o processo foi a juíza. Então, nós não fizemos nada no escuro, e sim trabalhando sempre com o judiciário. Obrigado, boa noite. Requerimento 125 de 2016, continua em discussão. Eu peço novamente a palavra, senhor presidente, porque eu preciso fazer uma correção sobre o que o senhor acaba de afirmar. Na realidade, existe um termo de audiência. A data dessa audiência é do dia 26 de julho de 2016, às 16h30. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2016, às 16h30, nesta cidade de Salto de Pirapora, na sala de audiências do setor de conciliação da Vara Única do Foro Distrital de Salto de Pirapora, comarca de Sorocaba, estado de São Paulo, sobre a presidência do conciliador Leandro da Silva Martins, comigo escrevente ao final nomeado, esse comigo escrevente é o termo do fórum, claro que eu não estava lá. Foi aberta a audiência de conciliação nos autos da ação. E entre as partes supracitadas, que são Evandro Maciel Augusto e a Câmara Municipal. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se estarem presentes o requerente Evandro Maciel Augusto, acompanhado de sua advogada, doutora Helen dos Santos Domiciliano Antonelli, OAB 278777, e a requerida Câmara Municipal de Salto de Pirapora, representada por Daniel Maurano Machado, que é o diretor-geral aqui da Câmara Administrativa, acompanhado de sua advogada, doutora Maria Helena da Silva Traumuller, OAB 334640. Iniciados os trabalhos, foi proposta a conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera. A seguir, pela advogada da requerida, que é a Câmara Municipal, a advogada doutora Maria Helena, houve a seguinte fala: meritíssima juíza, a requerida, que é a Câmara Municipal, requer suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, a fim de viabilizar a composição de acordo contra a ofertada pelo autor, que é o senhor Evandro. Requer a juntada de procuração. Em seguida, pela advogada do requerente, que é o senhor Evandro, foi dito: meretríssima juíza, o requerente concorda com o pedido de suspensão do feito. A seguir, o conciliador foi dito: meritíssima juíza, remeto o presente termo aos autos para que estes tornem a conclusão para apreciação por Vossa Excelência. Nada mais, encerrou-se o ato, lido e achado, conforme pelos presentes, que não opuseram nenhuma impugnação aos termos desse documento. Quem digitou foi a escrevente, Maria Cláudia Estevam. Então, na realidade, a Câmara Municipal, ela propôs,
90 dias. Foi a Câmara que propôs para a meritíssima juíza. E aí, foi feito no fórum. E aí, no dia 26 de julho de 2016, que foi apresentada a contestação pela requerida e réplica pelo requerente, apresentando esse acordo, então, depois no valor de 414 mil e tantos reais. Então, na realidade, senhor presidente, o requerimento está feito por nossa parte, eu sei que o senhor vai ter o prazo regimental para responder, para que tudo fique em conformidade com o que os munícipes de Salto de Pirapora esperam. E deixando mais claro, mais uma vez, esse acordo só não foi pago porque a excelentíssima juíza deu como improcedente, inviável, a homologação de acordo na presente ação de conhecimento. A juíza Thaís Galvão Camiller Peluso não homologou, porque se ela tivesse homologado, o pedido da Câmara é uma ação extrajudicial, sim, está tudo por escrito, para quem quiser pesquisar isso. Então, muito obrigada. Requerimento 125/2016 continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Donizete Antônio Corrêa Barbosa. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Primeiramente, eu venho parabenizar o requerimento da nobre vereadora Kelly e do vereador Isarildo, pedindo esses esclarecimentos. Aí são esclarecimentos que a gente gostaria também de ter. Eu até colocaria também um requerimento, poderia até ter assinado esse requerimento, só que eles fizeram na frente, a gente achou que por melhor não fazer estar em cima do mesmo assunto. O que intriga a gente, é a fase de informação que nos pega de surpresa. Primeiro a gente fica sabendo as coisas na rua. Coisas que passaram dentro dessa Casa de Leis. É complicado. Nós vamos falar sobre o assunto, mas esse assunto só é gerado, porque uma coisa que a gente pediu, desde que a gente entrou nessa Casa de Leis, aqui em 2013, ela não foi aceita por presidente nenhum e teve que fazer às pressas agora em 2016. Chama-se a reforma administrativa. Fica aqui um recado para as pessoas, para os novos vereadores que vêm aqui, em 2017, chegue aqui e brigue por isso, para que a gente não acabe no final do mandato passando por toda essa dificuldade que está passando aqui hoje. Eu falo com propriedade. Sou formado em administração de empresa, tenho conhecimento em RH. O que precisava nessa casa aqui, e nós chegamos a falar com o prefeito, com o atual presidente, que em 2013 assumiu, o senhor Francisco de Assis Henrique de Oliveira, que nós estávamos dispostos a discutir a reforma administrativa dessa casa. Porque vem dinheiro aqui e devolve para o executivo todo ano, e essa casa não anda. O que está se gerando essa ação trabalhista? É um super funcionário que exerce 3, 4, 5 funções. A reforma administrativa faria todo esse trabalho de não ter esse problema. E nós passamos 2013, 2014, 2015, 2016, o que nós aprovamos praticamente para essa casa aqui? Agora uma indenização dessa daí. É complicado a gente fazer parte disso daí, mas nós lutamos para que isso não acontecesse. Nós fizemos o trabalho para que isso não acontecesse. E infelizmente aconteceu. Fica aqui o recado. Para os novos vereadores que cheguem aqui, trabalhem. Mas trabalhem nesse sentido. Mas seja unidos. Não desunidos como nós fomos aqui. Sempre tinha um partido do lado de lá e um partido do lado de cá. E a função dos vereadores aqui na Câmara é trabalhar em função única da Câmara. Coisa que não houve. Eu acho muito engraçado quando chega aqui e coloca todos os pareceres de juízes, que está tudo certo, está tudo certo, tudo certo. Mas tem muitas coisas que foram realizadas aqui, mesmo com parecer de juiz, foi o contrário. Então, tudo isso está sendo gerado pela reforma administrativa. Ao Miguel está sendo problemático, para ele tá, mas é um trabalho que tinha que ser feito há 10 anos atrás, isso daqui já. Tem que se discutir plano diretor, tem que se discutir PPA, tem que se discutir LDO, tem que se discutir LOA.
para que não ocorra esse tipo de coisa. E na reforma administrativa da Câmara, está aqui, ó. Existia um plano aqui para tirar a guarda-mirim daqui de cima, que ia ser feito o gabinete para os vereadores. O vereador fica aqui, ó, não sabe nada, não tem uma assessoria, tem assessoria da casa. A gente agradece a assessoria da casa, mas ela não é suficiente para os 9 vereadores. O dia que tiver com o vereador José Luiz, ela não está comigo. O dia que vier com o vereador Jurandir, não está comigo. O dia que tiver com o Alex, não está comigo. Então a casa tem que ter uma assessoria, sim, para um vereador. O vereador não é formado em direito. Às vezes aqui nós temos aqui função de um enfermeiro, temos uma professora, um professor. Não tem o conhecimento geral do que tem que ser feito. Agora, o que tem que ter é conhecimento jurídico para nós fazermos o trabalho que tem que ser feito. E isso passa-se por uma reforma administrativa. Hoje nós temos uma procuradora aqui, que ela é concursada. Isso é o que mais pedimos. Sempre pedimos. Para que não seja cargo de confiança. E mais outros cargos também efetivos que chegam aqui dentro dessa casa. Vai aumentar? Não vai aumentar não, gente. Que todo ano devolve dinheiro para a prefeitura. Devolver dinheiro e a casa não anda? Eu não entendo. Sinceramente, esses 3, 4 anos que eu estou aqui, eu continuo a não entender. Vou sair da cabeça erguida, que eu tentei fazer o melhor que eu pude. Talvez falhamos? Talvez. Mas exatamente por tentar acertar. E o problema maior está nisso daí. É a reforma administrativa que deveria ser feita dentro dessa casa que não foi feita corretamente. Muito obrigado, boa noite. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. O requerimento de número 126/2016, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente proceder à notificação ao proprietário do terreno na rua Antônio José Maria e rua Elias dos Santos, nas proximidades da Igreja Família da Fé e do Posto Floriano, para efetuar serviços urgentes de limpeza e remoção de lixos, de entulhos e serviços pertinentes. Justificativa: urge que se proceda à ampla limpeza do terreno acima citado, lembrando que os lixos e entulhos nesse local têm contribuído com a proliferação de criadouros de mosquitos da dengue, sem contar que é a porta de entrada da cidade e está denegrindo a imagem de Salto de Pirapora. Com cenários como esse, fica difícil conquistar visitantes, tão pouco respeito e admiração daqueles que residem nesta cidade e que passam por aqui. Respaldado pela legislação vigente, a administração municipal deverá notificar os proprietários que estão negligenciando a limpeza deste terreno. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2016, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 126 de 2016, de minha autoria, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Palavra está livre. Palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro. Justificativa da emenda aditiva de número 003/2016 de
20 de outubro de 2016. Nobres pares, entendemos ser necessária e viável a presente emenda aditiva ao projeto de lei de número 013/2016, que altera a lei número 1325/2009, artigo 2º, 18º, o qual dispõe sobre os objetivos do Conselho Municipal de Saúde, uma vez que passará a manifestar-se sobre as políticas de saneamento básico. Todavia, a justificativa tem o intento de cumprir determinadas disposições expressas nas recomendações do Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional da Saúde, FUNASA, corroborada pelo parecer jurídico desta Casa de Leis. Desta feita, para que se dê legal cumprimento e regulamentação às políticas de saneamento básico, participando de seu planejamento e avaliação pelo Executivo, torna-se primordial ato normativo deste para instituir Conselho de Controle Social dos Serviços Públicos de Saneamento, admitindo, porém, a possibilidade de promover adaptações de atribuições e composição em conselhos já existentes e legalmente constituídos, como o da Saúde. Estando devidamente justificada esta emenda aditiva de número 003/2016, contamos com o apoio e aprovação de todos. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2016, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Emenda aditiva de número 003/2016, de 20 de outubro de 2016. Abre aspas, altera projeto de lei executivo número 013/2016, de 13 de setembro de 2016, que altera a lei número 1325/2009 e dá outras providências, fecha aspas. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigo 155, parágrafo 1º, a linha C do Regimento Interno da Casa, faz saber que ela aprovou a seguinte emenda aditiva, artigo 1º. O artigo 1º, 18º do projeto de lei número 013, de 13 de setembro de 2016, segue acrescido da alínea abre aspas A, fecha aspas, com a seguinte redação, abre aspas, 18º, reticências, abre aspas A, fecha aspas. A aplicabilidade da última parte do inciso anterior está condicionada à regulamentação de atribuições ao Conselho de Saúde, que passa a abrigar no debate questões de saneamento, representantes dos órgãos públicos de saneamento, dos usuários desses serviços e de entidades técnicas, sociedade civil organizada e dos órgãos de defesa do consumidor, relacionados ao setor de saneamento básico. Artigo 2º. Esta emenda aditiva passará a compor o projeto de lei de número 013, de 13 de setembro de 2016, entrando em vigor com a publicação do referido projeto depois de aprovado. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2016. Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Lê tudo, sim. Parecer de número 038/2016 da Comissão de Justiça e Redação favorável à emenda aditiva de número 002/2016 do projeto de lei de número 012/2016, assinado pelo presidente Donizete Antônio Correia Barbosa, pelo vice-presidente José Luiz Vieira e pelo relator Jurandir Matos de Almeida. Parecer de número 029/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável à emenda aditiva de número 003/2016 do projeto de lei de número 013/2016, assinado pelo presidente Jurandir Matos de Almeida, pelo vice-presidente Alex Ferreira de Souza e pelo relator Isarildo Moreira Farrapo. Parecer de número 014/2016 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, favorável à emenda aditiva de número 003/2016 do projeto de lei de número 013/2016,
assinado pelo presidente Isarildo Moreira Farrapo, pelo vice-presidente Kelly Luciana Ortiz e pelo relator Alex Ferreira de Souza. E parecer de número 012/2016 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável à emenda aditiva de número 003/2016 do projeto de lei de número 013/2016, assinado pela presidente Kelly Luciana Ortiz, pelo vice-presidente Sérgio Ventura e pelo relator Francisco de Assis Henrique de Oliveira. A emenda aditiva número 003 de 2016 está em discussão. A emenda aditiva número 003 de 2016 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. A emenda aditiva número 003 de 2016 está aprovada. Parecer jurídico desfavorável ao projeto de lei de número 013/2016. Parecer de número 034/2016 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei de número 013/2016, com a inclusão da emenda aditiva de número 003/2016, assinado pelo presidente Donizete Antônio Correia Barbosa, pelo vice-presidente José Luiz Vieira e pelo relator Jurandir Matos de Almeida. E parecer de número 025/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei de número 013/2016, com a inclusão da emenda aditiva de número 003/2016, assinado pelo presidente Jurandir Matos de Almeida e pelo relator Isarildo Moreira Farrapo. E parecer do membro da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor Alex Ferreira de Souza, desfavorável ao projeto de lei de número 013/2016. E parecer de número 008/2016 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favorável ao projeto de lei de número 013/2016, assinado pela presidente Kelly Luciana Ortiz e pelo relator Francisco de Assis Henrique de Oliveira. E parecer do membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, senhor Sérgio Ventura, desfavorável ao projeto de lei de número 013/2016, e parecer de número 011/2016 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, favorável ao projeto de lei de número 013/2016, assinado pelo presidente Isarildo Moreira Farrapo, pela vice-presidente Kelly Luciana Ortiz. E parecer do membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, senhor Alex Ferreira de Souza, desfavorável ao projeto de lei de número 013/2016. Projeto de lei de número 013/2016, de 13 de setembro de 2016, altera a lei número 1325/2009, de forma a introduzir em seu artigo 2º, que dispõe sobre os objetivos do Conselho Municipal de Saúde, competência para que o referido Conselho também se manifeste sobre as políticas de saneamento básico, participando de seu planejamento e avaliação. Projeto de lei número 013 de 2016, com a inclusão da emenda aditiva número 003 de 2016, está em discussão. O projeto de lei número 013 de 2016, com a inclusão da emenda aditiva número 003 de 2016, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 013 de 2016 está aprovado. Queria
dar um recado que a próxima reunião será no dia 16 de 11, 16 de novembro, quarta-feira, 16 horas, por motivo do feriado do dia 15. Nada mais havendo a tratar, do por encerrada a 37ª sessão ordinária. Agradecemos a presença de todos. Uma boa noite.